E aí, meus bidos do coração, e aí, meus bidos da razão, e aí, meus bidos fãs de novela, e aí, meus bidos fãs do cinema alemão, e aí, meus bidos mais jovens, e aí, meus bidos mais velhos. Bom, galera, eu poderia continuar aqui sem parar, mas eu preciso falar deste filme que eu estou esperando há mais de 2 anos, desde que saiu o primeiro trailer e que finalmente chegou ao Brasil em 2022, nesse janeiro de 2022, na real em janeiro, né, já estamos em fevereiro, eu estou um pouquinho atrasado, mas eu estou muito empolgado em falar sobre este filme que foi dirigido pelo René Sampaio e protagonizado pela Alice Braga e pelo Gabriel Leone. Bom, galera, vamos lá falar deste filme que adapta uma das maiores obras da cultura brasileira, que é famosa por geral aí como uma música e que agora ganha um filme. Eu estou falando de Eduardo e Mônica. Em uma festa estranha com gente esquisita, Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Eles eram nada parecidos e mesmo assim, de repente, veio uma vontade de se ver. Os dois se encontravam todo dia, e a vontade crescia, como tinha de ser. Gente, eu acredito que não tenha como eu ser mais direto do que eu vou ser agora. Que filme bom! É um filme muito divertido, é um romance adaptando, né, aquela música, então você vai ter muitas referências em relação a esta música. Eu acredito que até algumas referências faltaram e poderiam estar no filme, mas no geral você não sente tanta falta. Tem até alguns momentos que eu achei que eles fariam uma passagem de tempo gigante, assim, daquelas do tipo, nossa, 5 anos depois, mas não, eles conseguem trazer uma mudança, principalmente no final do filme, que é simplesmente muito legal, é muito divertido, te dá um sorriso no rosto, e eu acredito que por mais que esse filme funcione muito bem sozinho, ele funciona muito mais para quem conhece a música Eduardo e Mônica da Legião Urbana. Porque assim, como um filme, ele é um filme clichê, ele é um filme de romance, assim como a maioria dos filmes de romance, entendeu? É um filme normal, por assim dizer, que vai tratar sobre este casal que é bem oposto e vai tentar fazer dar tudo certo. Eu acho que a química dos atores está sensacional, tanto a Alice Braga quanto o Gabriel mandam super bem, os dois conseguem trazer este ar de mais velho e mais jovem, ao mesmo tempo que a química dos dois funciona desde o começo e só vai melhorando com o tempo, com o decorrer do longa-metragem. A trilha sonora do filme está tão ótima quanto a fotografia. As cenas, os planos deste filme são belíssimos e você se encanta com o universo, você se encanta com os personagens, você se encanta com os locais em que eles se encontram, entendeu? Dá vontade de você estar ali junto com eles, ao mesmo tempo que dá vontade de você ver mais deste casal, que mesmo que eu diga que o filme não tenha essa passagem de tempo de daqui 5 anos, ele tem uma passagem de tempo, e é uma passagem de tempo que eu gostei muito como o filme aborda, é de uma maneira muito fluida em relação ao crescimento dos personagens. Uma hora a pessoa tá tentando passar no vestibular, na outra você já vê que ela já tá meio que trabalhando, entendeu? E você tem um desenvolvimento muito legal, eu acho que até em relação à direção é bem criativa com o passar de tempo dos personagens. Tem um determinado momento que o personagem tá meio que num prédio e a câmera vai só subindo por andar e mostrando a evolução da personagem, entendeu? Do personagem. E eu achei muito bacana como o filme acabou abordando isso. Se tem um único defeito que eu não gostei em relação ao filme, é em relação ao assunto envolvendo o avô do Eduardo. Porque assim, o filme não só trata do Eduardo e da Mônica, como ele consegue tratar de ambos os personagens, do lado de cada personagem, entendeu? Então você tem a relação da Mônica com a mãe dela e a relação do Eduardo com o avô dele. E aí durante o filme você tem os dois personagens, né, se relacionando ao mesmo tempo que você tem o assunto da família dos dois. E enquanto o assunto da Mônica com a mãe é resolvido no filme, ao mesmo tempo que traz um lado bem emocional para o longa-metragem, o lado do avô traz uma discussão muito boa, uma discussão a ser desenrolada durante o longa e a ser discutida, só que ela não vai até o ponto que poderia chegar. E depois meio que o assunto é largado, entendeu? A discussão não volta depois, o assunto com o avô não volta a ser tratado depois. E por mais que seja um assunto que, vamos dizer, não é tão interessante quanto o Eduardo e Mônica, assim como o assunto da mãe não é tão interessante quanto o Eduardo e a Mônica, por mais que eu acredite que ambos os assuntos agreguem para a relação dos dois personagens,
eu senti falta do assunto do avô ser um pouquinho mais bem resolvido, entendeu? Por mais que eu entenda que na vida real poderia acontecer do jeito que aconteceu no filme, eu sinto que eu queria um pouquinho mais do assunto da parte envolvendo o avô. Mas envolvendo o casal Eduardo e Mônica, eu acho esplêndido a maneira como os dois se relacionam, como tudo vai se conectando, e eu gosto que o filme ele não tem, sabe, uma demora. Ele sabe que o título do filme é o quê? Eduardo e Mônica. Então, logo no começo já apresenta os dois personagens já se encontram, o negócio vai, sabe, não fica uma enrolação para ter um primeiro beijo, a mãos dadas e a conexão entre os dois. Não, o filme sabe que tá no título, então ele não vai ficar perdendo tempo com isso e tudo se desenrola de uma forma bem rápida, dinâmica, interessante, e eu sinto que nunca tem um momento em que eu fiquei, nossa, que vontade de, sabe, vamos adiantar isso daí, vamos ir logo pro final, vamos, sabe... Eu queria acompanhar os dois, eu queria ver na onde isso ia dar, não só por ser uma parte de um filme adaptando uma música brasileira, como também porque a história funciona muito bem, os dois personagens são muito legais e interessantes. Lógico que o Eduardo é um personagem mais jovem, então ele não tem tantas camadas a serem trabalhadas como a Mônica, mas eu acredito que os dois funcionem muito bem juntos, em lados opostos. Você tem, lógico, alguns momentos de poder ficar com raiva do Eduardo, porque ele age de uma maneira meio infantil, como se ele não pensasse no lado da personagem, mas você também tem todo o lance de um ser mais a razão, o outro ser mais emoção, e a forma como isso é trabalhado é bem legal. Eu acredito que tenha alguns momentos um pouquinho estranhos, assim, que eu acredito que não aconteceriam na vida real. Por exemplo, determinado personagem viajar para encontrar outro personagem e aí as coisas não dão certo. E esse personagem basicamente volta de onde ele veio, sabe, no mesmo dia. E assim, se você pensar que a pessoa gasta, sabe, pra fazer algo desse tipo, eu acredito que não seria algo tão rápido da pessoa gastar pra voltar, entendeu? É só uma coisinha assim que eu acho que quem assistiu o filme vai entender o que eu estou falando. Mas se tem o maior ponto positivo em relação a esse filme, diante de tudo que eu já falei, de trilha sonora, de direção, fotografia e os caramba, é o fato de que o filme nunca dá mais momento, mais cenas, dá um protagonismo maior para um dos personagens. Porque é muito comum em filme de casal, em filme de romance, você ter a história focada em um personagem. Você começa com uma mulher ou você começa com um homem e por aí vai. O filme, logo de início, ele estabelece que ele está trabalhando os dois, quando logo a primeira cena você tem uma divisão de quadro assim, e aí Eduardo, Mônica, e aí você vai vendo como que é o dia de cada um. Aí depois você foca no Eduardo, você foca na Mônica, você foca no Eduardo, e aí assim o filme vai se desenrolando, e eu simplesmente adorei esse fato de que o protagonismo é dos dois. Nenhum nem outro é um pouquinho a mais que o outro. Você pode até ter uma história melhor com tal personagem, mas o outro não deixa de ter o mesmo destaque e a mesma relevância para o longa-metragem, entendeu? Então simplesmente isso me conquistou demais e eu acredito que quem for assistir Eduardo e Mônica, principalmente conhecendo a música brasileira, vai sair com o coração quentinho sobre o filme. Porque eu acredito que, diante do que ele tinha a trabalhar, principalmente como adaptação de música, ele adapta perfeitamente, ele homenageia a música, ele faz jus à música, e eu acredito que o Renato Russo teria orgulho do que foi feito com a música Eduardo e Mônica, desta obra como adaptação para a sua música. É um filme gostoso de assistir e que me deixa realmente feliz de ver aonde o Brasil está chegando com a sua parte de cultura brasileira, sabe? De não ficar só tentando fazer filmes do mesmo como de comédia ou de tentar copiar os Estados Unidos, mas sim pegar as suas próprias obras brasileiras e adaptar para a parte do audiovisual, da parte cinematográfica. Eles fizeram isso com o Doutrinador, fizeram com o Turma da Mônica, fizeram com o Eduardo e Mônica, e aí eu fico muito feliz de que finalmente a gente está chegando nesse momento de tantas adaptações do que é da cultura brasileira, e eu acredito que o Brasil só tem aqui, sabe, levantar isso, só tem aqui parabenizar isso, ao mesmo tempo que ajudar para que o Brasil continue desenvolvendo isso, sabe, evoluindo com isso e chegando num patamar um pouquinho melhor, pelo menos, do que está no agora, porque eu acredito que quanto mais tiver obras assim, obras em desenvolvimento, obras brasileiras, e que o público dê atenção para isso, melhor será no futuro para a cultura brasileira e para o cinema brasileiro. Porque as pessoas gostam de pensar que o cinema brasileiro é só comédia ou é só filme ruim, quando na verdade tem muito filme bom e que merece ser valorizado, como Eduardo e Mônica. Se você já assistiu Eduardo e Mônica, deixe nos comentários o que você achou do filme, se você gostou ou não, quais pontos você concordou e discordou de mim. Se você não assistiu Eduardo e Mônica, cara, pelo amor de Deus, vai logo assistir esse filme, depois você volta para comentar comigo o que você achou, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu, falou!